Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando a igreja se deleita em adoração ao Senhor. Esse é o nosso intuito, esse é um dos motivos de o nosso Deus ter instituído a igreja dele. A igreja, ela tem essa primazia na adoração ao nome do Senhor. Ela existe para glorificar o nome do seu Deus. E a igreja do Senhor, quando se reúne, a intenção é exatamente essa. Que a gente possa render louvores, adoração, àquele que é digno de todo louvor, de toda exaltação, que é o nosso Deus. Amém? Queridos, nós lemos no início do culto um texto em Atos 2, e eu tenho estudado os últimos meses, sido impulsionado a trazer para a igreja uma série de mensagens sobre igreja. Eu acho que num tempo que reuniões de fé ou ser igreja está tão confuso, e toda vez que a gente se depara com algumas confusões, o melhor local para a gente olhar é para a Bíblia. É a Bíblia que nos responde sobre a nossa função e quem nós somos. Não é a cultura que dita o que é uma igreja. Não é as influências do mundo que dizem o que era uma igreja. A igreja, ela foi instituída pelo nosso Deus. A igreja, ela foi formada, pensada na mente de Deus antes da fundação do mundo. Esta igreja, ela é gestada, ela entra num processo de gestação ao longo do Antigo Testamento. Quando ela chega nos dias de Jesus, ela está nas vésperas de dar à luz. E aqui no texto de Atos 2, nós vemos a concretização deste nascimento. Nasce a igreja do Senhor. A reunião dos santos, a comunidade de fé, pura, santa, imaculada, noiva do Cordeiro, que existe para ser diferente, que existe para anunciar as boas novas de salvação, mas existe também para a adoração do Deus vivo. Então, se você tiver dúvida, por que eu existo, o que é que eu sou, o que é que eu faço na igreja? Você é um adorador. Arde no seu coração o desejo de anunciar as verdades eternas, mas antes disso, a gente precisa olhar para o Cordeiro, olhar para Jesus e compreender quem nós anunciamos e nos relacionarmos com Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero ler do texto que nós lemos, o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Atos, e saltar lá para o 41. E então a gente discorrer aqui algumas verdades sobre o que é igreja nesta série que eu dou início no dia de hoje, em todo culto de celebração, ou basicamente uma vez por mês, eu estarei pregando, anunciando algo sobre igreja. Amém? Queridos, o texto de Atos, capítulo 2, versículo 1 e o 41 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Aí eu salto logo direto lá para o 41. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui. Se você é jovem como eu, já se deparou com o uso das redes sociais. E algum tempo atrás ficou muito comum, quem não lembra da expressão raiz e Nutella? Acho que estava em todos os lugares. Se você não lembra, você não estava antenado no mundo, né? Mas caso você seja um desses desligados do mundo da internet que não faz tão mal assim, eu vou tentar explicar aqui o que seria um raiz e uma Nutella, né? Então, basicamente, quando a gente fazia referência a não, isso aqui é raiz, isso aqui é um menino raiz. Esse menino topava, arrancava metade da cabeça do dedo, né? Saía correndo como se nada tivesse acontecido. E aí você fazia uma comparação com um menino criado no todinho, dentro de casa, que nunca pegou sol, criado no YouTube, né? Só podia jogar videogame, que se o sol esquentar um pouquinho, ele já está dizendo, meu Deus, né? Cuidado, né? E então se popularizou. Então raiz ficou conhecido como algo autêntico, tradicional, até mesmo bruto. Em contrapartida, o termo Nutella ficou associado a algo moderno, suavizado, gourmetizado, né? Basicamente, a gente tinha essas relações. E se você for, por exemplo, para o esporte, né? Aquele que era raiz, joga bola descalço na rua, chuta forte, né? E o menino que não era, talvez, o raiz, mas o Nutella, seria aquele que só joga com chuteira, né? no gramadozinho sintético, né? Se tiver um ai, já está ali no ponto. Não é, Andrade? Parece que tu é mais Nutella do que raiz, ou não? É o contrário, né, Andrade?
Na música, era alguém que escutava um vinil, né? Música antiga. O Nutella seria o cara mais do streaming. Eu acho que eu sou mais um pouquinho Nutella, que eu sou, né? Eu não sou tanto do vinil assim, não, né? Comida, aquele que come coxinha, pega, cai no chão, ele sopra aqui um pouquinho, né? A regra dos 3 segundos. O pessoal da saúde agora vai até me bater, né? A regra dos 3 segundos, né? Pegou ligeiro aqui, comeu. O Nutella não, tem que ser no garfinho, né? Todo cortando a coxinha, né? O salgado, né? Vocês são cientes disso tudo, né? Eu não preciso pormenorizar isso. Mas por que você está falando de raiz e Nutella, pastor, nessa noite? Porque exatamente, quando a gente pensa em igreja, eu quero fazer uma adequação dessas terminologias. Porque eu quero que você compreenda que talvez a gente busca uma igreja raiz. E quando eu falo de raiz, eu não estou me detendo necessariamente a um tradicionalismo ou apenas usos e costumes. Não é isso que eu estou fazendo referência. Quando eu penso em raiz, eu estou olhando lá para Atos 2, o nascimento da igreja. Mas se você é que nem eu, que sou muito jovem, mas também nasci na igreja, você vai lembrar da igreja de 20, 30 anos atrás, né? Eu sou de matriz assembleiana a vida inteira, então uma igreja de 20, 30 anos atrás era uma estrutura muito mais simples do que essa, né? Caso você não lembre. Eu não sei se tem aqui pessoas desta época, mas era a marca ali, anos 90, 90 e poucos, era a época das grandes cruzadas, dos evangelismos no domingo à tarde. Eu não sei como é que a gente conseguia organizar esse tempo, porque eu lembro-me que a gente vinha para a escola bíblica dominical, tinha ensaio às 14 horas, né? A Elda, não podemos falar dessas coisas que não revela nossas idades, né, Elda? Mas a gente voltava para ensaiar e depois ainda ia evangelizar e depois, de bicicleta, e depois ainda voltava para o culto. Eu não sei que disposição nós tínhamos, mas esta era a realidade daquela época. Era bom? Era, muita coisa boa. Tinha seus excessos? Tinha, não era só flores, não. Tivemos muitos excessos, extrapolamos em muitas coisas, cobramos coisas que não deveriam ser cobradas, nem tudo eram as flores. Mas então qual é a sua proposta? É um retorno àquela época, pastor? Não. Eu só quero que a gente dê uma olhadinha no retrovisor e consiga perceber que um determinado momento da igreja também consegue contribuir para aquilo que nós queremos ser como igreja nos dias de hoje. Então, o meu convite é que a gente olhe um pouquinho na história e olhe as nossas origens, né? Não no intuito de voltarmos a usos e costumes e evangelismos no domingo à tarde, que até em alguns lugares existe, não é esse o problema. Eu acho que tem muita coisa boa ainda sendo feita. Mas o meu desejo é que a gente seja uma igreja à moda antiga, que a gente seja uma igreja raiz, não Nutella, no sentido de olharmos para um cristianismo bíblico. Que a gente se apegue às verdades do evangelho com os fundamentos da palavra de Deus. Porque se a gente for olhar, quantos jovens e adolescentes conhecem, quem sabe a história da igreja? Os credos apostólicos. Aquilo que é raiz para a nossa fé. Até desafio, quantos dos nossos jovens já leram a sua Bíblia toda, de capa a capa? Riscadinho, olha, eu li tudo. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso. Quantos dos nossos adultos mesmo têm a compreensão do que é a palavra de Deus, conhece a história do cristianismo, conhece a história da reforma. Todo outubro eu sempre prego aqui nesta igreja, desde que eu assumi, sobre a reforma protestante. Tem gente que fica boca aberta, pastor, eu não sabia disso não. Eu digo, pois é, nós temos esta herança reformada, nós temos esta herança da contribuição da palavra de Deus, olhando para o solos Cristo, sola gratia, sola escritura, né? Soli Deo glória, sola fide, só a fé. Então esses rudimentos da fé a gente precisa observar. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa assegurar que a nossa fé, a fé que a gente abraçou, o ambiente que a gente frequenta de igreja, honra a palavra de Deus e é um ambiente que honra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em tempos de evangelho tão aguado, tão adocicado, onde a gente não olha para aquilo que de fato é palavra de Deus, a gente corre o risco de enveredar por caminhos e nos distanciar da Bíblia. Porque o que faz uma comunidade de fé não é uma reunião de domingo. Não é simplesmente nós estarmos aqui reunidos. Mas é se aqui o nome do Senhor é honrado, glorificado e adorado. E se a pregação flui a partir da palavra de Deus. Porque se isso não for uma verdade, nós podemos até nos reunir, termos comunhão, sermos um clube social, mas não seremos igreja, coluna da verdade, noiva do Cordeiro que anseia pelo seu retorno. E é preciso que a gente olhe para isso, para que a gente entenda
o que é ser igreja, ser comunidade de fé. E, queridos, quando a gente olha para isso, a gente tem observado até no mundo de modo geral, nos esportes, né? Temos olhado até no cinema de modo geral, um retorno para aquilo que é mais retrô, vintage. Eu aprendi essa palavra esses dias, eu digo, vou usar no culto. Vintage, você voltar para algo mais clássico. Muitos filmes que fizeram sucesso no passado estão tendo agora os seus remakes, sendo filmados novamente, tendo continuidades, porque agradaram aquele determinado público, o pessoal disse, vamos fazer a continuação e para ver se esse filme funciona. Então, há um olhar da sociedade, né? Quem gosta de futebol, nunca pensou, no tempo que a seleção jogava bola. Faz tempo. Né? Faz muito tempo, que nesse ritmo parece que a gente não vai ganhar nada nesse ritmo que a gente está atualmente. Então, há um desejo no coração das pessoas por este retorno, no futebol, no cinema, na música. Mas quando a gente olha para a igreja, me parece, a sensação que passa é que quanto mais moderno, melhor. Quanto mais atracional, melhor. Quanto mais inovador, melhor. Parece que há um desejo geral de buscar o último artigo da fé. O que é mais inovador? Eu dizia na Escola Bíblica Dominical que nós temos comunidades de fé que param um culto e exercem diversas atividades no momento do culto. E o culto é solene. O culto é para adoração exclusiva do Deus vivo. Então, muitas comunidades de fé nesse intuito de atrair pessoas. Olha, você assiste culto, você faz qualquer coisa, enquanto rola o louvor, enquanto a palavra é pregada. Não. O teu coração precisa estar conectado com os céus. É um momento de adoração. Então, a gente precisa entender, para a gente olhar para esse sentimento de sermos igreja, com uma igreja que adora o nome do Senhor. Porque neste afã de tantas igrejas surgindo, muitos têm se distanciado da palavra de Deus. Têm se distanciado daquilo que a Bíblia ensina. Anunciando um evangelho que não condiz com o evangelho. Aquilo que Paulo chama de outro evangelho. É por isso que você precisa ser instruído no caminho da verdade. O pastor pregou, pronto. Não, confere na Bíblia. Vê se eu estou pregando a verdade de Deus. Vê se o que eu estou pregando condiz com aquilo que a Escritura afirma. Nós precisamos ser crentes maduros que conhecem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esta palavra de Deus aqui é teu passaporte para os céus. Conhecê-lo. E se isso é tão importante, nós precisamos dar valor a ela, corretamente pregada e interpretada. Lembre-se dos apóstolos e Pedro, João capítulo 6. O povo está tudo doido por Jesus, porque Jesus multiplicou o pão. O pessoal diz, rapaz, esse homem aí que entrega pão e peixe, é ele que vai nos governar. Então o pessoal atravessa mares de barco para ir até Jesus e fazê-lo rei. E Jesus começa um discurso duríssimo. Quem não comer do meu pão, do meu corpo, não terá parte comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E começa a dizer, o povo começa a se escandalizar. E muita gente começa a sair. De modo que os discípulos chegam para Jesus e dizem, que discurso duro é esse, Jesus? Quem sabe você poderia pensar assim, rapaz, Jesus já mudou de ideia. Ixi, eu peguei pesado, não traz o povo. Então Jesus diz, vocês querem ir também? Ao que Pedro responde, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna, irmão, é a tua salvação. É a tua vida com Deus. É o teu endereço para os céus. Então isso deve gerar uma preocupação no teu coração, de saber se aquilo que está sendo pregado condiz com a palavra de Deus. Porque muitos têm pregado um outro evangelho que não condiz com a palavra de Deus. Então qual é o objetivo de uma igreja raiz, uma igreja à moda antiga? É lutar por uma igreja que estude a Bíblia, que conheça a história do cristianismo, que estude as confissões de fé, aquilo que nós abraçamos, conheça a nossa história, até para não cometer os mesmos erros que a igreja cometeu no passado. Não fazer as alianças que muitas vezes a igreja fez no passado, para que nós entendamos para que a congregação Betel foi plantada neste bairro, para que nós consigamos discernir o propósito de Deus para este povo. Porque é um propósito de Deus ter nos plantado aqui. Eu quero lhe dizer que a nossa intenção e a nossa existência não é só para que a gente tenha uma reunião no domingo de manhã e eu ensine a palavra de Deus aqui, a irmã Joselma na escola de jovens, os professores de adultos, os professores de jovens ensinem na classe de jovens, a gente termina, amém, cada um vai para sua casa. A congregação Betel não existe apenas para que às 18 horas do domingo nós nos reunamos aqui, ouçamos músicas de louvor ao nome do Senhor,
o ministério louvando e eu prego uma palavra e pronto, cada um vai para a sua casa. Então, para que nós existimos? Ao pregar aqui, eu estou equipando você. Eu estou treinando você. Eu estou instruindo você em justiça. Para quê, pastor? Para que amanhã você exerça seu ministério. Para que amanhã você esteja abastecido de fé. Você esteja cheio do poder de Deus, cheio de graça e de unção. Para quê? Para anunciar as verdades do reino de Deus. Porque nós estamos em expansão no reino de Deus. Não na congregação Betel, no reino de Deus. No reino de Deus. O reino de Deus precisa avançar e crescer. Atos capítulo 13, versículo 36, olha o que Lucas diz. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Quem? O rei Davi, servindo ao propósito de Deus na sua geração. Esta congregação, você e eu, temos um prazo de vida. E quem sabe a gente possa se cumprir em nós esta palavra. Cumprimos o propósito de Deus na nossa geração. Que Deus te use deste modo. Que quando você fechar os seus olhos, você possa dizer assim, completei. Acabei a carreira. Né? Corri a carreira com excelência, guardei a fé. Fiz tudo o que deveria fazer. O Dr. Miles Monroe tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, o local mais rico do mundo não são as reservas de ouro, nem as minas de diamante, nem de esmeraldas. O local mais rico do mundo é o cemitério. Sabe por quê? Porque muita gente morreu sem cumprir aquilo que Deus planejou para a vida dele. Morreu cheio, não morreu vazio porque cumpriu o seu propósito na sua geração. Então a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. É uma vida, deixa a vida me levar, como diz um sambista por aí. E nós, os filhos de Deus, que conhecemos a Deus, não podemos viver desse jeito. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós fomos arregimentados para o exército de Deus, para cumprirmos o propósito de Deus nesta geração. É disso que o apóstolo Paulo diz ao jovem pregador Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em campo de batalha e nós fomos alistados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós entendemos o que é ser igreja? Nós precisamos da visão da igreja do século I, agora, no século XXI. E que igreja é essa? A gente precisa compreender essas verdades. Eu quero correr aqui para o texto, porque em alguns momentos alguém vai dizer assim, olha, como é que deve ser a igreja? Se você conversar com algum especialista em igreja, alguém que exerce liderança, existem diversos livros escritos sobre isso. Como é que deve ser a igreja? Alguém pode dizer assim, olha, ela deve ser contemporânea. Uma igreja contemporânea, sensível aos interessados, dirigida aos propósitos, relevante em todos os aspectos, voltada para as necessidades das pessoas, positiva em sua mensagem e até atraente para o mundo que o cerca. Alguém pode dizer que a igreja deve ser desse jeito. Mas também outros podem dizer, nós devemos ser clássicos, de certo modo antigos na forma como na prática, minimalistas, orgânicos, por aí afora. Outros vão dizer, precisa ter uma doutrina sólida, fundamentada na teologia da reforma. Enquanto outros ainda, não, deve ser uma comunidade mais leve, intimista, né? Com ares de família, uma igreja emergente. Então existe formato para todos os gostos. Mas isso é o que a cultura tem dito. E em alguns aspectos não estão errados. Eu olho para tudo isso, para todas essas instruções e procuro julgar com muita cautela e até com muita honestidade o que cada pastor, líder tem dito acerca do que é ser igreja. A gente precisa ter esse ponto. Mas talvez o nosso maior desafio seja sermos equilibrados. Termos um equilíbrio e olharmos para a palavra de Deus. Porque a nossa fonte de autoridade como igreja, ela não vem da cultura. Não é a necessidade do freguês que deve fazer a igreja. E hoje, muitas vezes, nós temos preocupados muito com isso. A igreja desse tempo. Então, como é que vai agradar o povo? Como é que a gente vai atrair pessoas? E é claro que existe um nível de preocupação com isso. Mas essa não deve ser a maior preocupação. Nossa maior preocupação é cumprirmos aquilo que é o nosso lema aqui. Uma comunidade de fé acolhedora. Acolher pessoas, abraçar quem chegou aí fora, que veio nos visitar. Você é acolhido neste lugar.
mas sem abrir mão de sermos bíblicos. É a palavra de Deus que nos rege. Não é o meu pensamento, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é a minha forma de encarar o mundo. É o que a Bíblia diz, porque onde a Bíblia fala, eu como pastor me calo. Eu digo, eu cumpro a palavra de Deus. Mas também precisamos ser cristocêntricos. E o que é isso? É Cristo no centro. É para a glória de Cristo. É por meio de Cristo. É para louvor do nome de Jesus. Nós só existimos aqui por causa de Jesus. É como Paulo diz, é para Ele, por meio dEle, glória, pois a Ele, quando? Eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa de Jesus que nós nos reunimos neste lugar, adoramos o seu santo nome. Então a autoridade da igreja, do que é igreja, vem da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa dimensão, nós precisamos olhar isso com muita ênfase. E aí eu quero usar o texto de Atos para estabelecer um modelo de uma igreja raiz. E a primeira mensagem que eu vou pregar hoje é que uma igreja raiz, uma igreja à moda antiga, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Segundo, uma igreja raiz, ela expõe as Escrituras. Terceiro, uma igreja raiz exalta o nome de Jesus. Quarto, uma igreja raiz, ela evangeliza o pecador. E por último, uma igreja raiz, ela edifica os crentes. Tudo isso nós conseguimos extrair aqui de Atos capítulo 2, e eu quero pregar hoje sobre isso. Uma igreja raiz é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos move os nossos corações, move a nossa alma, move a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Amém? Queridos, Atos capítulo 2, do 1 ao 16, é exatamente disso que Lucas, aqui escrevendo esse texto, vai nos falar. Olha só o que ele diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estou na Nova Almeida atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que é o símbolo do Espírito. O Espírito Santo tem uma simbologia da pomba, do vento, do óleo. Nós vamos ver isso aqui em alguns aspectos. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como que de fogo, numa simbologia aqui de poder, de presença de Deus, as quais pousaram sobre cada um deles. Uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Primeiro, a vinda do Espírito Santo vem como um dom poderoso dado pelo próprio Cristo. E aqui nós percebemos o quê? Eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Como viver cheio do Espírito? Gálatas nos dá essa orientação. É um desejo das Escrituras, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. No próprio livro de Gálatas, nós temos ele dizendo assim, vivei e andai no Espírito. Como eu sei que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, se revela na língua. A juventude está estudando Tiago. Tem pegado aqui umas boas bufetadas bíblicas aí sobre o livro de Tiago. Mas se revela na língua, porque é com a língua que você adora a Deus. É com a língua que você tem comunhão com seus irmãos. Você é grato a Deus. Você é humilde para servir. Você trata bem a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Ah, pastor, mas você não me conhece não. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas se você pisar no meu carro, você não sabe quem eu sou, eu não levo desaforo para casa. Eu não perco uma confusão. A confusão boa a gente entra logo. O enchimento do Espírito Santo não age desse jeito não, meu irmão. O enchimento do Espírito Santo, ele se evidencia, primeiro, no nosso relacionamento com Deus. Segundo, com o nosso relacionamento com o próximo. É cruciforme, tem a forma da cruz. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, na vertical. Depois, o nosso relacionamento com o próximo, com os meus irmãos, com a minha família. Se revelando naquilo que eu falo, que eu penso. Se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, isso se revela nos meus relacionamentos. A gente precisa entender isso. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem temor a Deus, tem amor ao próximo, se inclina para as coisas espirituais. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é só invocamento de uma autoridade, não é só eu invocar uma autoridade sobre a minha vida. É eu viver a vida cristã. A minha maior preocupação não é o glória a Deus que você dá aqui na hora do louvor.
Porque você é impulsionado a isso. É um louvor maravilhoso. Está todo mundo na presença de Deus. É a vida que você leva amanhã, segunda-feira. É a igreja de segunda-feira. É como você lida com os aspectos de segunda-feira. É que provam o quanto que o Espírito Santo de Deus controla a tua e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, deseja as coisas do céu, do reino de Deus. Viver em santidade e fugir do pecado. Por quê? Para agradar ao Senhor. Para viver para a glória do nome do Senhor. Amém? Eles falaram pelo Espírito, Atos 2,4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui, a ideia transmitida aqui é em outras linguagens, conforme o Espírito Santo lhes habilitava. Aqui, nesse texto em específico, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, é outra história, é outra linguagem ali. Aqui nós chamamos de uma linguagem específica, porque ali, aqueles crentes, aquele povo simples, algo em torno de 120 pessoas que esperavam o cumprimento da promessa de Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. Cumprimento naquilo que Deus orientou para eles. Esse povo esperando, era um povo simples. É um povo que não tinha conhecimento em vários outros idiomas. Mas agora, cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo sem ter estudado nenhum daqueles idiomas, eles falavam em línguas e o povo que estava lá compreendiam as grandezas de Deus. Eles estavam falando em idiomas do povo daquela região, porque o Espírito Santo ainda capacita, ainda instrui, ainda enche, ainda dá revestimento de poder para aqueles que se colocam debaixo da sua poderosa mão. Ao sermos cheios do Espírito Santo de Deus, também recebemos capacitação espiritual para fazer uma obra que Ele nos confiou. Não é assim? Muitas vezes a gente diz, eu não tenho capacidade para isso não. Mas de repente nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. E quem não pregava, começa a pregar. Quem não tinha coragem para falar, começa a compartilhar das verdades eternas. O Espírito Santo nos impulsiona para cumprirmos o ID, a grande comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas segundo, a vinda do Espírito Santo também reverte a maldição de Babel. Olha só. Me permita ler agora Atos 5 em diante. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como pode ser isso? Estes homens não são todos galileus? E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfídia, do Egito, das regiões de Líbia, próxima a Cirene, e visitantes de Roma. Então, aquele ambiente ali, naquele momento ali, o povo estava reunido para uma festa muito importante em Israel, que é o quê? A festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, esse povo se reunia, então vinha gente de todas as regiões. Então ali estava empestado de gente ali de outras nacionalidades, convivendo naquele ambiente ali, naquela região. E agora este povo estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Olha como Deus faz. Olha como Deus é poderoso. E aqui é interessante, porque se você ler comigo, e eu já preguei aqui sobre Gênesis 11, eles estão construindo uma torre para chegar aos céus e construir um nome para si. Deus desce e confunde as línguas. Agora aquele povo já não se entendia em Gênesis 11. Cada um falava uma língua que ninguém entendia. Por isso eles se afastaram. Agora no Pentecostes, o Espírito Santo, ele reverte a maldição de Babel. Enquanto agora várias pessoas de diferentes idiomas estavam reunidos num lugar, o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens. E eles começam a falar numa língua que todos conseguem compreender. Falando de quê? Das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Existe um outro lugar onde isso vai acontecer, em Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos novamente isso acontecer. Onde, na presença do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, estarão reunidos ali todas línguas, tribos e nações, adorando e exaltando o nome do Cordeiro de Deus. A vinda do Espírito Santo, escute isso, ela pega um mundo confuso,
falando cada um do seu jeito, e coloca debaixo do mesmo telhado, transforma num corpo, transforma na igreja. Cada um de nós tem pensamentos, perspectivas de vida diferentes. E o que nos une? A cruz. E o que nos une? O Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma vez que nós temos o Espírito Santo em nós, aquilo que nos separa é infinitamente menor do que aquilo que nos une. Nós somos unidos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício do seu sangue naquela cruz, nos redimindo e nos trazendo para perto, fazendo dele. Agora o Espírito Santo reverte a maldição. E agora nós que não nos entendíamos, agora nos entendemos, porque temos um propósito em comum. Que propósito é esse? Sermos igreja do Deus vivo, coluna da verdade, coluna e firmeza da verdade. Somos uma igreja. Este evento, irmãos, este fato marcou ali no meio deles. Eles falaram de tal modo que todos compreenderam no seu idioma. E o que eles ouviram? As maravilhas de Deus, verso 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós ouvimos estas pessoas falarem na nossa própria língua sobre o quê? Sobre o tamanho da igreja, tamanho do ministério, quanto que as redes sociais estão crescendo. Não. Das grandezas de Deus. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela não fala de si, ela fala dele. Ela anuncia o nome dele. Ela fala do nome do Senhor Jesus. Fala das maravilhas de Deus. Tudo que sai da boca deste povo é o quanto que Deus é maravilhoso e o quanto que Deus trabalha na vida. Ouvindo as maravilhas de Deus. Então o assunto da igreja raiz, da igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus, não é outro, a não ser glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós existimos. Para sermos firmeza e coluna da verdade. É nesta igreja, cheia do Espírito Santo de Deus, que agora simples, medrosos, até mesmo covardes, são transformados em pessoas corajosas. Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando Jesus diz, olha Pedro, tu vai me negar, ele diz, que história, Jesus? O senhor não está entendendo, eu sou o Pedrão. Pedrão não nega ninguém não, Jesus. Está vendo esse monte de camarada aí que anda com a gente? Se eles te negarem tudinho, eu não nego não. Te preocupa não, se todo mundo te abandonar, Pedrão aqui está contigo. Quantas vezes a gente não tem essa arrogância, né? Bastou as coisas não saírem do modo como ele planejou. Bastou os trilhos saírem ali do local, que Pedro achou as 3 oportunidades necessárias para negar Jesus, até que o galo canta e traz a consciência, a memória dele. Porque a gente é assim. A gente é falho, a gente é medroso. Mas agora esse Pedro, cheio do poder de Deus, entendeu que não é na força do braço, é na força do Espírito Santo de Deus. É agora, uma vez que ele vê esse Cristo ressuscitado, chamando ele e comissionando para a obra, que ele sai animado e pronto para pregar o evangelho, para pregar as verdades. Você precisa perceber isso. Porque quando Pedro foi indagado, dizendo assim, tu era um dos que andavam com ele. Ele disse, eu não. Você é doido. Não tem cara de que anda. Não, eu não. Mas agora, nesse texto, quando alguém pergunta o que será isto, quem é que dá o passo para frente? É o Pedrão. Ele disse assim, não, esse povo aqui não está embriagado, não. Esse povo aqui está cheio do poder de Deus, aleluia. O homem medroso, covarde, que fugiu, que negou, agora revestido pelo poder de Deus. Ele é outra pessoa, louvado seja o nome de Jesus. A vinda do Espírito Santo deixou confusos, alguns confusos e outros céticos. O que isso causou nas pessoas? Uma manifestação poderosa como essa. Gente ali falando em idiomas das grandezas de Deus, de repente 120 pessoas tomadas ali por algo sobrenatural falando das grandezas de Deus. Imagine, de repente, toda a multidão corre para aquele local. O que está acontecendo? O que é isso? Que movimento é esse? E a gente precisa compreender. O que nós esperamos do mundo? O que nós precisamos olhar? O que todo pastor espera? Toda vez que nós anunciamos as grandezas de Deus, alguns ficam confusos, alguns ficam céticos e alguns creem.
Essa é a verdade. Toda auditória é composta por pelo menos esses três públicos. Os céticos, os confusos. Não entendi direito. Que história é essa? Que arrumação é essa? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Tem os céticos. Rapaz, isso aí não está batendo, não. Isso aí não bate na minha Bíblia, não. Não, isso aí não pode ser. Isso é muito estranho. E tem aqueles que é verdade. Jesus fala mesmo. Eu estou crendo. Eu creio. É desse modo. É isso que a gente observa. Mas o que é que a gente faz? As pessoas ficaram confusas. Atos 2:12. Alguns admirados e perplexos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Eles entenderam a mensagem, mas não compreendiam o que estava acontecendo. Então, a ação da igreja no mundo, irmão, vai deixar as pessoas confusas em alguns aspectos. Por que esse povo age desse jeito? Por que eles se reúnem no domingo? Eu vinha para o culto e dizia a minha esposa e os meninos que vinham comigo, eu digo, rapaz, eu não me lembro a última vez que eu fiquei num domingo em casa. Eu não me lembro, eu não tenho na minha memória um domingo à noite que não seja me preparando para vir para a igreja. Eu não me imagino, não é natural para mim. Também não me imagino um domingo sem escola bíblica dominical. A minha vida toda foi indo para a escola bíblica dominical ou no domingo à noite, me direcionando na igreja. Eu passava e via as pessoas conversando naturalmente na porta de casa, né, aqui no bairro, é muito comum isso ainda. E digo, que coisa estranha para mim esse contexto. Então, mais uma vez, alguém que passa, só já vai os crentes. Que povo estranho é esse? Todo domingo ele tem um negócio de uma reunião, um culto. Que arrumação é essa? Não tem tempo para nada. O domingo para a gente onde o povo que não conhece Jesus descansa, é o dia mais aperreado para a gente, ou não é? Geralmente, isso aí, de manhã, à noite, tem ensaio mais cedo, Jesus e tal. Todo mundo, não, eu vou fazer trabalho no domingo. Não, eu vou aproveitar o domingo para botar meus estudos em dias. Eu digo, coitado de mim. Mas eu sempre ensinei ao povo. Quem não conhece Jesus tem um dia de vantagem. Mas quem conhece Jesus tem um Deus de vantagem. Aí é diferente. Caminhar com Jesus é diferente. É outra história, louvado seja o nome do Senhor. Pedro respondeu não com achismo, ele respondeu pelas Escrituras. O que ele disse? Então Pedro deu um passo à frente com os 11 discípulos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Pedro traz aquele povo para a Escritura. O que Pedro faz é receber de Deus coragem pelo Espírito Santo. Uma vez que ele estava impactado pela ressurreição de Cristo, agora ele recebe também a promessa, o poder prometido por Jesus, lá em Atos 1:8. Está cheio do poder de Deus, ficai até ser revestido de poder. E agora, Pedro, pelas Escrituras, recorrendo à palavra de Deus, ele pega o cético, ele pega o confuso e traz os dois para a Escritura e começa pelo profeta Joel. É isso que a igreja faz. A igreja pega o cético e o confuso e apresenta as verdades eternas da palavra de Deus. Ela não fala de si mesma, ela fala do Deus poderoso. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja fiel, a igreja empoderada, a igreja raiz, ela não fala de si mesma, ela fala das coisas de Deus. A nossa explicação não é filosófica, a nossa explicação não é apelando para os sentimentos, para as emoções. A nossa explicação sobre os fenômenos da vida parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, nos orienta e nos dá direção. E nós precisamos entender que uma igreja raiz é dependente do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo, nós não temos um novo nascimento. É Ele que nos impulsiona a um novo nascimento. Sem o Espírito Santo, não temos a confissão do senhorio de Cristo. Nós não temos autoridade e poder para reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não temos vitória sobre o pecado. É o Consolador que testifica em nossos corações sobre o Espírito Santo e nos dá força, ânimo, nos reveste de poder para resistir no dia mau. Revestindo-se das armaduras de Deus pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos progresso da nossa santificação. É impossível para nós nos santificarmos. E como é que a gente faz? A gente depende do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não temos sabedoria espiritual. Sem o Espírito Santo, nós não temos dom espiritual. Sem o Espírito Santo, nós não temos ressurreição dos mortos. Então nós devemos tudo, irmão, ao Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito que nós caminhamos, nos movemos.
É por isso que nós precisamos andar e viver no Espírito, como diz Paulo aos Gálatas. E diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que produz em nós fé para crer em Jesus. E como é que nós temos esta compreensão? A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos vários exemplos na Escritura. Toda vez a descrição de Estevão é dizendo assim, olha, Estevão é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, ele é cheio de Bíblia, é cheio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Quando vai descrever sobre Barnabé, ele diz, é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esta fé vem como? Palavra de Deus. A palavra de Deus que nos encoraja, que nos dá fé. Então veja essa combinação. Então não venha me dizer, irmãos, que o camarada é cheio do Espírito Santo. Quando você espreme, não sai uma gota de Bíblia. Não venha me dizer que é cheio do Espírito Santo, não. Porque para ser cheio do Espírito Santo, na hora que você é imprensado, o que vai espirrar é Bíblia, é palavra de Deus, é conhecimento da verdade. Então nós precisamos caminhar por isso, entendendo que a palavra de Deus nos edifica e nos molda para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque esse Espírito Santo em nós nos enche de alegria, porque é um fruto do Espírito, um gomo do fruto do Espírito, a alegria, a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, a fé. É o Espírito em nós. Então, uma igreja raiz é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. E como isso se aplica a nós? Não é sobre ser raiz ou Nutella, como eu comecei a mensagem. Naquilo que é aparente. Não é sobre ser raiz em Nutella, sobre estrutura, liturgia, ou mesmo até formato. Não é disso que eu estou falando. O ponto crucial aqui é que para esta igreja ser raiz, não é só um olhar para a tradição, é um olhar para a Bíblia. A igreja raiz, nesse aspecto, é uma igreja bíblica, apostólica, cristocêntrica, santa, una. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja, ela não é só a congregação Betel, ela é a igreja em todo o mundo. É a igreja em todo o mundo, porque o Senhor vai reunir o seu povo de todo o mundo e fazer a igreja que louva e exalta o seu nome. Esta igreja está espalhada. No Brasil, nós temos liberdade de culto. A maioria das igrejas estão agora reunidas, transmitindo ao vivo os seus cultos. Mas é bem verdade que na China também tem um povo que ama Jesus e está lá. Não está com transmissão ao vivo. Eles não têm ar-condicionado, nem cadeiras, nem um sistema de som. Eles estão reunidos, quem sabe, em porões, com famílias, com a Bíblia escondida, talvez até em luz de vela. Mas eles são a igreja do Deus vivo, que serão chamados. Esta igreja também está na África, com um sistema muito mais simples do que o nosso. Mas eles estão em alegria, adorando o único Senhor. Quem sabe, e certamente essa igreja também está na Coreia. Hoje, o país que mais persegue cristão no mundo. Onde as portas são fechadas para o Evangelho. Mas lá há crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus, que fazem parte desta igreja invisível, que serve um Deus vivo. Ela está espalhada no mundo. E ela está viva, porque ela é coluna e firmeza da verdade. Quem é esta igreja? É a noiva do Cordeiro, que não aceita mistura no Evangelho. Ela é quem defende a verdade. Ela é pura, santa, imaculada. Ela não aceita as coisas de qualquer jeito. Como isso se aplica a nós? Precisamos ter cuidado com modismos sem Bíblia. Porque o modismo passa, mas a palavra de Deus não. Cuidado com este evangelho que não confronta os teus pecados. Porque caso você não saiba, eu quero lhe assegurar, você é pecador. Eu sou pecador. Ruim que só. Como é que eu sei disso? Porque Deus precisou matar seu filho para nos perdoar, para nos alcançar e nos comprar. Então nós carecemos da misericórdia de Deus. Então eu quero lhe dizer que sem arrependimento, sem mudança de vida, sem confissão de pecados, ninguém terá um encontro com o Senhor. Porque Ele mesmo diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então o que é esperado desta igreja santa, una? Que nós vivamos uma vida de santidade para a glória de Deus. E nunca foi tão necessário nós termos esta compreensão.
Se você participa ou está numa igreja que não te confronta, você não entendeu o que é a verdade do Evangelho. Você precisa compreender que ser igreja é mais do que ir aos domingos. A verdadeira igreja se manifesta amanhã muito cedo, sendo igreja em todos e qualquer ambiente que nós fomos enviados como missionários. Então a igreja é a noiva santa pura do Senhor Jesus, que existe para a glória de Deus. Existe para glorificar o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Lucas, né, escrevendo Atos, nos orienta sobre isso. Esta igreja, ela é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Amém?